Você reparou que para atravessar a rua eu tive que prestar atenção na comunicação do sinal? O mundo está sempre nos comunicando coisas, seja através de sinais visuais ou de palavras. Mas a comunicação também acontece através de desenhos, símbolos, expressões fisionômicas e de gestos, quer ver? Bom, já que você atendeu ao meu gesto, quero que você me responda o seguinte. O que quer dizer aquele sinal ali atrás? Aquele sinal quer dizer fechado para pedestre. Ambulância. Socorro. Perigo de morte. Hospital, silêncio. Proibido estacionar. É, proibido ultrapassagem. Correto? O símbolo do metrô. Proibido o tráfego de caminhões. O ônibus? Rapaz, aí não sei não, hein? Telefone? Proibido virar à esquerda. Todos esses símbolos que não usam palavras fazem parte de uma linguagem que é chamada de linguagem não verbal. Já que usa palavras como a que eu estou usando ou que você está vendo aí no vídeo, chama-se linguagem verbal. Este é um dos principais assuntos da nossa teleaula de hoje. Além disso, nós vamos ver o que é uma cena-texto, a importância de se usar o dicionário, como entender os vários sentidos de um texto e como reescrever um texto. E todas essas coisas nós vamos aprender a partir de agora, na teleaula número 1 do Telecurso de Língua Portuguesa do 2º grau. Vamos conferir? Oi, se você fez o telecurso do 1º grau, você deve estar lembrado de mim. De nós? Pois é, eu faço o papel do Machado. O Machado é um operário e gosta de escrever. E eu faço o papel do Alencar. O Alencar ajuda o Machado a escrever. Nós somos os encarregados de apresentar a cena-texto, isto é, a história contada no início da teleaula. E através da cena-texto, você vai ter conhecimento da língua portuguesa. E também vai poder discutir muitas ideias na língua portuguesa. Machado, que tal se a gente parasse de falar um pouco e escrevesse? Não ficaria mais claro? Boa ideia. Vamos lá. Coitado do Valdemar. Ele estava tão apertado. O destino resolveu aprontar uma pro Valdemar. Coitado do Valdemar. Ele estava tão apertado que nem viu o símbolo na porta do banheiro. Você já reparou na variedade de símbolos que são usados para diferenciar o banheiro dos homens do banheiro das mulheres? Neste caso aqui, foi usada a linguagem verbal. No caso da nossa história, foi usada a linguagem não verbal. Mas as duas querem dizer a mesma coisa. E para não dar confusão, é sempre bom ler a mensagem na porta do banheiro. Esta nossa história de hoje está servindo para mostrar a importância da comunicação. Se o Valdemar tivesse lido a placa, é bem capaz que essa história tivesse sido diferente. Escreve aí, Machado. Como seria a história se o Valdemar tivesse lido a mensagem da placa na porta do banheiro? Valdemar saiu, ainda apertado, mas sem passar vergonha. Resolveu perguntar. Amigo, onde é o banheiro masculino? Depois que o Valdemar ouvir a resposta, o processo de comunicação fica completo. É a segunda porta à esquerda. Está vendo? A cena-texto de hoje trata do processo de comunicação. Você e eu somos parte importante desse processo. Ele acontece cada vez que a gente fala ou escreve. Assim, se eu, por exemplo, disser: Ei, amigo, me traz o cardápio. Eu estou sendo remetente de uma mensagem, porque sou eu quem está mandando a informação. E o garçom aqui é o destinatário da minha mensagem. Na hora que eu leio o cardápio, eu viro o destinatário da mensagem que está escrita aqui. O remetente desta mensagem é o dono da lanchonete, que prepara o cardápio para eu, destinatário, ler. A língua que estamos usando para esta comunicação é a língua portuguesa. Para escrever as minhas histórias, eu uso a língua portuguesa. Claro, você está no Brasil. Será que está bem claro mesmo? Se eu estou no Brasil, eu deveria usar a língua brasileira. Aí você me pegou. Por que no Brasil a gente usa a língua portuguesa? Porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E a língua dos portugueses, você bem sabe. É o português? Lógico.
Pois é, quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, eles trouxeram junto com eles a língua portuguesa. E ela foi se espalhando por todo o Brasil. Mas os índios que moravam aqui, aposto como eles falavam uma porção de línguas diferentes. Onde foram parar todas essas línguas? Sumiram? Pois é, o colonizador português acabou impondo sua língua aqui no Brasil. E ela foi se desenvolvendo nas nossas terras. Falar nisso, Alencar, a gente não pode esquecer que a língua portuguesa tem uma história, como todas as outras línguas. Se é assim, que tal se a gente desse uma olhada na história da língua portuguesa? Assim como todas as outras, a língua portuguesa foi criada pelo ser humano. E como toda criação humana, passou por muitas modificações. A língua portuguesa veio da mistura de várias línguas faladas por povos da Península Ibérica, onde hoje fica Portugal. No século III, a Península Ibérica foi invadida pelos romanos. Os romanos falavam latim. Aos poucos, o latim dos conquistadores foi se impondo. Acabou sendo a base mais importante do português que nós falamos hoje. Mas, é claro, também sofreu muitas mudanças. Não chegou, madre, o meu amigo, e hoje este prazo saído. Ai, madre, moiro do amor. Entendeu? Difícil, né? Pois era assim a língua portuguesa no século XIII. De lá para cá, a língua portuguesa mudou bastante. Mudou mais ainda quando os portugueses colonizaram o Brasil. Porque aqui ela se misturou com as línguas indígenas. Depois sofreu influências de línguas africanas e de outras línguas estrangeiras faladas por imigrantes e estrangeiros de vários países. Só para você ter uma ideia, vamos ver como é que se pode dizer a mesma coisa de dois jeitos diferentes. Usando a língua portuguesa do jeito que se fala em Portugal e no Brasil. Machado, que tal se a gente usasse numa conversa entre o garçom e o Valdemar? Boa ideia! Se o Valdemar estivesse em Portugal, o garçom poderia dizer: É a segunda porta à esquerda. Por favor, não esqueça de carregar no autoclismo da retrete. O que em português do Brasil quer dizer: por favor, não esqueça de dar a descarga do banheiro.